Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre como resolver problemas de custo ponderado médio de capital e também sobre o benefício fiscal da dívida. Então fiquem comigo alguns minutos que a gente vai falar sobre isso agora. Vamos resolver um exercício sobre esse assunto que é tão importante. Tá bom, pessoal? Vocês estão vendo na tela o meu livro Metodologia Sem Mistérios. Esse livro está na Wiclap e também na Amazon e na Hotmart. Tá? Você pode comprar ele tanto a versão em e-book na Hotmart, na Amazon, em livro físico e também EPUB. Então, tem várias opções que você pode encontrar meu livro. E no site da editora Diversa, ele também está disponível. Beleza? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre custo ponderado médio de capital e sobre o benefício fiscal da dívida. Então, vamos lá. Conversar um pouco sobre o que é esse custo médio ponderado de capital e como funciona a questão do benefício fiscal da dívida, por que uma dívida pode beneficiar uma empresa, tá bom? Então vamos lá. Queria lembrar vocês, pessoal, se alguém de vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Manda esse vídeo também para os seus amigos, seus colegas de faculdade, que também precisam dessa informação, tá? E aí assim vocês me ajudam o meu canal também, tá bom, pessoal? Então, continuando. Custo médio ponderado de capital e benefício fiscal da dívida. Então, o exercício 1 diz o seguinte: quanto custa o capital para uma empresa pelo regime de lucro real se a alíquota da CSLL é de 34%? Então, o que é a CSLL? É Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, se existe uma dívida, se a empresa contraiu uma dívida e paga juros, esse juro vai como despesa financeira na demonstração de resultados e, obviamente, isso diminui o lucro. E a empresa pode se beneficiar, nesse caso, no caso desse exercício, esse benefício seria de 34% da dívida, porque o lucro diminui num determinado valor e 34% desse valor seria, então, o benefício da dívida. Mas eu vou explicar detalhadamente para vocês como isso funciona, tá bom? Primeiro vamos imaginar, então, que há duas situações. Uma empresa precisa de 800 mil reais. Muito bem, essa empresa está precisando de 800 mil reais e ela vai buscar esse dinheiro no mercado financeiro. Ela vai procurar sócios que vão injetar uma parte desse valor e o banco vai fornecer uma outra parte desse valor. Então, para calcular o custo médio ponderado do capital, a gente precisa analisar o seguinte: quanto de capital a empresa precisa? 800 mil. Quanto os sócios querem injetar na empresa? 300 mil. Então, nós teríamos que saber quantos por cento de 800 mil, 300 mil representam. E o empréstimo bancário? Bom, vamos supor que nós conseguimos um banco que nos dê um financiamento, que forneça um financiamento de 500 mil reais. Pois bem, o juro do banco é 15% ao ano. E os sócios querem uma TMA de 25% ao ano. Essa TMA é uma taxa mínima de atratividade. Então, para esse investimento dos sócios ser atraente, eles querem ganhar 20%, 25% do capital investido ao final de cada ano. Beleza, pessoal? Então, vamos continuando. Investimento necessário, 800 mil. Capital dos sócios,
vai ser de 300 mil, e esses sócios exigem uma TMA de 25% ao ano, e o banco vai fazer um financiamento para essa empresa de 500 mil, com um juro bancário de 15% ao ano. Agora nós vamos calcular, então, a média ponderada móvel desse capital. A fórmula da média ponderada móvel do capital é custo do capital próprio vezes percentual de capital próprio mais custo do capital de terceiros mais percentual de capital de terceiros. Aplicando essa fórmula, a gente teria o seguinte: custo médio ponderado de capital é igual a 0,25. Por quê? Porque o custo do capital próprio é de 25%. Lembram da TMA exigida pelos sócios? Pois é, essa TMA exigida pelos sócios, ela é 25%, em decimais a gente colocaria 0,25. Isso representa 37,5% do capital, que em números decimais seria 0,375. Com esse custo do capital próprio, nós teríamos que somar ao custo do capital de terceiros. O custo do capital de terceiros é 15%, ou seja, 0,15. E multiplicado pela participação do capital de terceiros. Então, se o capital próprio é 37,5%, para 100%, faltaria 62,5%. Por isso que a gente vai pegar os 15% vezes 0,625. Então, os sócios entram com 300 mil, que é 37,5% do capital, ou 0,375, e a TMA deles é de 25% ao ano. Isso dá 0,25. Por isso que a gente faz 0,25 vezes 0,375, mais o capital de terceiros. O capital de terceiros é o banco. E ele vai entrar com quanto nessa brincadeira? 500 mil. 500 mil dá 62,5% dos 800 que a gente precisa. 62,5% é a mesma coisa que 0,625. E o juro do banco é 15% ao ano, o que dá 0,15. Então, 0,25 vezes 0,375 mais 0,15 vezes 0,625. Com isso, a gente calcula o custo médio ponderado do capital. Então, vejam, o custo do capital próprio deu 0,09375 e o custo do capital de terceiros também 0,09375. Isso significa que existe uma equivalência aparente entre esses valores, porque o juro é 0,25 vezes 0,375 dá 0,09375. 0,15 vezes 0,625 também dá 0,9375. Por uma coincidência, os dois valores são iguais. E agora a gente só precisa somar 0,09375 mais 0,09375. Isso dá 0,1875 ou 18,75%. Isso significa que o custo médio ponderado de capital dessa empresa é de 18,75% ao ano. Por quê? Porque os sócios deram 300 mil e o banco deu 500 mil. Então, a média ponderada do capital deu esse 18,75. Agora vamos considerar o benefício fiscal da dívida. Vamos pegar o capital de terceiros, 500 mil reais. O juro sobre os 500 mil reais, a taxa é 15% ao ano. Então, 500 mil reais vezes 0,15 vai dar 75 mil.
Agora, pessoal, você tem que entender o seguinte, se a tua empresa for lucro real, você pode se beneficiar da dívida. Se for lucro presumido, não. Por que não? Porque o governo já presume quanto vai ser teu lucro, então não adianta você ter mais dívida ou menos dívida, porque o lucro é presumido. E pelo lucro real, não, você mostra teu lucro e paga a contribuição social sobre o lucro líquido, com base no lucro líquido da demonstração de resultados. Então, o capital de terceiros é 500 mil, o juro é de 75 mil e o benefício fiscal da dívida é 75 mil vezes a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque esses 75 mil vão fazer teu lucro diminuir. Se esses 75 mil é um juro que você paga e isso faz teu lucro diminuir, então esse lucro vai diminuir em quanto? Na proporção da dívida. Só que na proporção do juro, que é 75 mil. Só que você só vai lucrar 34% disso, que é a CSSL. Tá, pessoal? Então, 75 mil vezes 0,34 vai dar R$ 25.500 que a empresa vai ganhar nisso. Tá bom, pessoal? E daí o custo da dívida, como é que fica? O custo da dívida fica, da dívida com terceiros, fica da seguinte forma. Sem benefício fiscal da dívida é 75 mil. Com benefício fiscal é 75 mil menos 25.500 ou 49.500. O custo da dívida antes da gente fazer o benefício da dívida, benefício fiscal da dívida, era 75 e agora então ele cai para 49. Então, dos 500 mil que a gente vai pegar no banco, a gente vai ter que pagar 49.500 de juro. Então, 49.500 dividido por 500 mil vezes 100 vai dar 9,9%. Ou seja, o custo da dívida cai de 15% para 9,9% por causa do benefício fiscal da dívida. Tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante para a gente analisar, beleza? Então, era isso que eu queria tratar com vocês, pessoal. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma dificuldade com isso, você pode deixar um comentário, tá? Deixa teu comentário, deixa tua curtida, teu joinha, e eu te ajudo se tu precisar de ajuda, tá bom? Um grande abraço para ti, fica com Deus e até breve. Tchau.